Caro torcedor, o nosso canal esportivo tem o apoio da Gráfica KP. Tudo em impressões e etiquetas tags para confecções, cartões e panfletos. Interessados? Fala com meu patrão Clayton, na rua Desembargador Praxedes, número 895 no Montes. O telefone de contato é o 3491 4396. Atendemos de segunda a sexta. Vamos ouvir a entrevista coletiva do técnico Rogério Ceni da equipe do Fortaleza. Queria um balanço seu do jogo, essa estreia, o Fortaleza estreando aí na Série A do Campeonato Brasileiro contra o atual campeão, um jogo difícil no Allianz Parque. O seu retrospecto também não é muito bom aqui, queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência, essa estreia e o balanço do Fortaleza hoje, Rogério, por favor. Eu acho que nós jogamos um pouco abaixo do que a gente vinha jogando e o Palmeiras se manteve, jogou até mais do que vinha jogando nos últimos jogos. Então o Palmeiras foi merecedor da vitória. Talvez se a gente tivesse um pouquinho mais de atenção. Tomar 2 gols de lateral, ninguém pode nem reclamar de uma derrota quando você toma 2 gols saindo de lateral, né? Um direto e outro num cruzamento. É incomparável a estrutura, as equipes. Poderíamos talvez ter tido uma atuação um pouco melhor, consequentemente um resultado, não um distanciamento tão grande de 4 gols, né? Mas a distância entre os dois times, ela existe. Agora é tentar, a única coisa é não deixar com que essa derrota tire a confiança dos jogadores para jogos mais parelhos que vão existir, né? Esse era um jogo dos mais distantes até de qualidade de tudo, né? De infraestrutura, de tudo. Então nós sabia que íamos encontrar dificuldade aqui e perdemos o primeiro jogo. Nós temos que agora tentar, inclusive, eu tirei alguns jogadores, já pensando já na próxima partida, onde será talvez um pouquinho menos desleal a diferença que existe entre as duas equipes. Quando se tem um time que não leva um gol a 6 partidas, está 11 jogos sem perder, a confiança vai lá em cima mesmo, campeão estadual, ganhando os 2 jogos com 4 atacantes. Muitos se perguntavam, será que o Rogério mantém os 4 no time? Você veio contra o atual campeão com 4 atacantes. Mantém a sua posição com relação a esse time ofensivo, independente do adversário a partir de agora, Rogério? Você imaginou se eu venho com 3 zagueiros e tomo os 4? O que você ia perguntar para mim? Então, depois de acontecido, o resultado é sempre mais fácil, né? Você ia dizer, nossa, 11 jogos sem perder, 6 jogos sem tomar gol e você muda o esquema? Você ia perguntar para mim? Então, assim, é desleal porque você sempre tem a melhor pergunta e eu sempre nunca tenho a melhor resposta, né? Mas eu entendo que é parte do jornalismo. Agora, faltou mesmo. É diferente, né? Nossos jogadores na jogada individual, no Campeonato Cearense, na Copa do Nordeste, conseguem passar pelo seu adversário. E aqui a força física, né? Ela é muito grande, é diferente. Os jogadores são mais fortes, mais velozes, é um tipo de jogo diferente. Então, assim, não adianta a gente dizer, olha, se fosse com 4 atacantes, nós fomos campeões estaduais contra uma equipe que também joga a Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, o Palmeiras é uma equipe, hoje é uma equipe bem diferente da grande maioria do campeonato. Rogério, até na entrevista coletiva, o Felipão disse que o Fortaleza é um time bem organizado e que vai tirar ponto de muita gente, principalmente dentro de casa. Você acredita que esse será o ponto forte do Fortaleza, atuar dentro da sua casa? Eu acho que pela força da sua torcida, sem dúvida nenhuma. Jogar no Castelão pra gente é importante, né? E contra aqueles que nós tenhamos condições de ser mais parelhos, mais iguais, acho que nós vamos ter êxito. Contra algumas equipes que são diferentes no futebol brasileiro, realmente, mesmo em casa ou não, a gente vai acabar sofrendo. É um campeonato distinto, o Palmeiras disputa um campeonato, nós disputamos outro campeonato, e acho que a gente tem consciência disso, é importante que o torcedor também tenha, né? Tem o Palmeiras com o Flamengo, com o Grêmio, enfim, mais alguns aí, com o Cruzeiro, disputam um campeonato para ser campeão. Nós voltamos depois de 13 anos da Série C para B em um ano e agora para A. Então é natural também que haja um sofrimento maior. Agora tem que ter calma, tem que ter paciência. Nós temos que jogar mais, também se soltar um pouco mais. Alguns jogadores nem haviam jogado ainda a Série A, fizeram sua estreia na Série A. E isso tem um peso, principalmente quando você joga com a equipe que tem uma condição financeira e de jogadores, comissão técnica, enfim, talvez, ou considerada por muitos de vocês, a melhor equipe do Brasil. Aí fica um pouco mais difícil. Os seus números são bons no comando do Fortaleza e esse realmente é um desafio
muito grandes diante da estrutura toda que você tem pela frente. O que é que move esse desafio do Rogério, que já foi sondado por Atlético Mineiro, não sei se você imagina outras sondagens no meio do caminho, o que você imagina, qual a radiografia que você faz dessa situação que você está vivendo hoje? Eu acredito muito nos caras que eu trabalho, acredito muito no desejo que eles têm. Agora, tenho que entender que você vai para a guerra com arma diferente e aí fica desleal, né? Agora, nós temos um propósito, já foi passado com relação à direção, é permanecer com o Fortaleza na Série A. E assim, o que tem que ser feito agora é estancar essa derrota, que é uma derrota, né, apesar de ser para o Palmeiras, é uma derrota significativa. E não deixar com que esses jogadores percam o foco desses 11 jogos invictos, desses 6 jogos sem tomar gols, que a gente possa, quando encontrar times que sejam, né, num padrão, eu acho que, né, a maioria tem um padrão mais alto do que o nosso, de investimentos e tudo, mas quando a gente encontrar jogos mais semelhantes, mais parecidos, a gente possa desenvolver um melhor futebol. Acho que hoje nós jogamos abaixo do que a gente vinha jogando, até contra times da Série A, Bahia, Ceará, CSA, times que nós enfrentamos na Copa do Nordeste também. Hoje nós fomos abaixo. A gente viu um pouco de Rogério Ceni no gol também ali, porque o seu goleiro... O Felipe muito bom goleiro, os dois vêm muito bem, né? Hoje o Felipe que jogou, fez boas defesas também, ajudou a que não fosse mais elástico o placar. E eu acho que ali também uma falta de atenção muito grande, porque 2 gols de lateral num jogo só, aí pesa muito, né? Quando você erra grande contra uma equipe com o poder do Palmeiras, quando os erros são maiores do que o permitido, maiores do que o normal, você paga o preço do resultado final. Se você me permite, sondagens devem acontecer novamente, porque a gente sabe que não é característica do futebol brasileiro segurar muito o treinador, né? O teu propósito é ficar no Fortaleza até o final e desenvolver esse trabalho até o final? Qual é o objetivo? Um treinador nunca pode dizer que ele fica até o final no futebol brasileiro, né? Mas vai para o 17º mês, estou em frente ao Fortaleza. Nós temos muitos jogos, é a equipe que deve mais jogar nessa reta antes da Copa América, né, que começa em junho. Nós temos ainda algumas carências no elenco, né? Então, assim, nós temos que sempre rodar jogadores para não perder jogadores por lesões. E o objetivo é tentar alcançar a meta determinada pela direção, se dedicar bastante na Copa do Nordeste, que é um campeonato mais palpável, mais parelho para a gente, e tentar, logicamente, as vitórias. Nós temos uma tabela desleal no começo dos 9 jogos, nós pegamos 6 times que estão na Libertadores. 5 jogos fora de casa, as viagens são longas, distantes. Tem Copa do Brasil, que também é contra um time que se encontra na Libertadores. Então nós vamos tentar fazer o melhor papel possível nesse cenário. Eu sou contente, sou feliz. Preciso de mais estrutura, preciso de melhores campos, de tudo, para desenvolver mais também jogadores. Mas eu acho que todos fazem o melhor, todos tentam. E o que há de especial lá, a torcida, que é uma torcida também muito fanática, né? A gente espera o peso, o apoio do torcedor para já na quarta-feira, contra mais um time que vem embalado e venceu hoje também por 4 gols, né? O Vasco, se eu não me engano, para a gente tentar reverter esse resultado e somar os primeiros pontos na competição. Ô, Rogério, dá tempo de treinar, já tem jogo quarta-feira em casa, né? E viaja amanhã. Treinamento não vai ter praticamente. O trabalho é trabalhar a cabeça do jogador, esquecer essa derrota e vida nova, vida que segue? O time tem um padrão de jogo já que segue já há algum tempo, esse padrão. Não é o mesmo do ano passado, porque a gente remonta um time a cada temporada, né? Tem 15 a 20 contratações por temporada. A gente não tem a oportunidade de ter um mesmo time que repete, se contrata 2, 3 jogadores, né? A gente faz um novo time para a temporada. E agora treinar realmente não dá, porque se eu for treinar o cara não aguenta jogar, né? A viagem é longa, nós não temos condições de fretar um voo, muitas vezes nem de escolher a passagem no horário que a gente deseja, né? A gente se adapta às circunstâncias. Mas é a teoria de Darwin, né? Não tem aquele que se adapta melhor, é quem sobrevive. E nós vamos tentar sobreviver na competição, lutar para que o Fortaleza vença a primeira partida o mais breve possível. Vamos esclarecer. Que partida boa do Felipe Alves. Ele é o goleiro, continua titular no início desse campeonato?
Olha, eu acho que eles vão alternar bastante. O Boeck joga a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil, a princípio, né? A gente espera poder fazer esses 5 jogos, né? Espera poder passar para a final da Copa do Nordeste. E nesse mês de maio o Felipe joga o Campeonato Brasileiro, mais ou menos essa é a ideia que eu tenho. Divide os jogos entre os dois são ótimos goleiros. O Felipe tem uma característica com os pés, um pouco mais marcante, que eu me identifico um pouco mais, mas o Boeck também fez ótimos jogos. Vamos jogar os dois no mês de maio. Nós temos que 9 jogos no mês de maio. Foi a conta de Nós temos muito jogo agora nesse mês de maio. Então, assim, das 9 próximas partidas, um faz 4, outro faz 5 partidas, os dois vão jogando, os dois vão ter papéis importantes na caminhada do Fortaleza, nas diferentes frentes aí que a gente tem até a parada da Copa. Rogério, no ano passado, numa virada incrível do Fortaleza para cima do Guarani, eu te perguntei do seu retrospecto lá no Brinco de Ouro, se eu não me engano é 100% ou beira o 100%. E hoje eu sou obrigado a te perguntar do retrospecto aqui no Allianz Parque, depois da reforma. Como é que é a dificuldade, qual é o tamanho da dificuldade de enfrentar o Palmeiras aqui no Allianz Parque? Por que o seu retrospecto, na sua opinião, é tão baixo aqui, é tão ruim? Eu acho que são, como jogador, 3 jogos, né? Eu joguei aqui, né? Se eu não me engano, 2 como jogador e 1 como treinador do São Paulo. E 1 como treinador, né? E hoje o segundo como treinador, né? São 4 derrotas, se eu não me engano, né? 4 derrotas. Olha, eu vejo como... Eu lembro que o São Paulo estava até bem pouco atrás aí, 16 anos sem perder no Morumbi, né? Não era isso? Tinha um resultado positivo no Morumbi. Então, assim, também é natural, né? Pesa um pouco. Palmeiras... E eu acho que o Palmeiras também evoluiu muito nos últimos anos, né? A gente é muito bem recebido quando vem treinar no Palmeiras, no centro de treinamento. Todos recebem a gente muito bem. E a gente pode conhecer a estrutura. É um clube que avançou muito no tempo nos últimos anos. Eu gostaria que no final do campeonato a gente pegasse os 18 times que jogaram aqui e visse quem conseguiu ganhar os jogos. Aí nós vamos analisar o porquê que a gente infelizmente não conseguiu uma vitória ou um resultado melhor para mudar esse retrospecto. Quem sabe, uma outra oportunidade, a gente possa ter um resultado melhor. Rogério, com a maratona de jogos, tem alguma expectativa de reforço para o elenco? São muitos jogos, por exemplo, em maio, como você falou, e o elenco, dentro da realidade do Fortaleza, pode melhorar ainda para o campeonato? Eu acho que sim, e os reforços que a gente precisa, eles têm que chegar rápido, né? Porque o momento mais contundente do campeonato é esse agora. Se a gente tiver essas peças agora, a gente pode rodar elenco, né? Depois da volta da Copa, você tem mais espaçado, jogos de semana a semana, acho que esse time pode render mais jogando de domingo a domingo. Mas os reforços que a gente precisa realmente, até já passou um pouquinho o tempo, porque você tem que colocar o cara dentro do sistema de jogo, ele tem que entender o sistema de jogo, mas nós estamos atrás de reforços, dentro das possibilidades financeiras, das condições que o Fortaleza tem. O Fortaleza vai tentar contratar mais um ou outro jogador ainda até, espero eu, para a próxima semana. O Nenê é um nome do seu interesse? O Nenê é um grande jogador. Nós até mudamos um pouco o estilo de jogar. Né, o Dodô foi contratado depois, demorou um pouco para o Dodô chegar. Chegou também um pouco mais, ficou as férias, a Série B acabou em novembro, né? Então ficou mais de 60 dias parado. E isso pesa para um jogador, para ele se recuperar. Por isso nós mudamos o estilo de jogo, mesmo porque se eu me apegar a um estilo de jogo com um meia jogando, na hora que eu for substituir, eu não tenho esse meia para substituir, né? E por isso nós mudamos o estilo de jogo e até fica um pouquinho fora para o Dodô. Nós estamos tentando adaptar o Dodô numa nova posição. Quem sabe, né, em breve ele possa ocupar uma nova função dentro do campo. Ô, Rogério, chegou a informação. 19 no segundo tempo. Aquele cartão foi para você? O árbitro... Não, foi para mim. Esse não, mas muitos virão, pode ter certeza. Mas esse foi para alguém do banco que estava, eu não sei o que aconteceu atrás. Acho que o quarto árbitro que relatou alguma coisa, mas bem provável que os próximos sejam para mim. Esse hoje não foi. Rogério, tem uma informação que chegou lá de Fortaleza, que o Juninho, que você gosta muito, volante do Ceará, saiu do Ceará. Não jogou nem hoje, nem no banco foi, está rescindindo o contrato. Juninho, seria uma boa no Fortaleza? É um bom jogador, eu gosto mesmo do Juninho, mas eu não tenho, ao menos passado pela direção, não tenho nada. É um jogador interessante, não sabia que ele tinha saído. Não sabia nem que ele não tinha jogado. Mas é um jogador interessante, pode ser, aí depende da direção, eu não sei se está livre ou não, né? Mas aí é com relação à diretoria, mas é um bom nome, sim, um nome que agrada para mim, acho um bom jogador, um bom volante, boa batida na bola, bola parada boa saída de jogo com ela, boa virada de jogo, jogou muito bem contra nós os jogos, né?
mas desconheço o fato até o momento. Ok? Aí a palavra do técnico Rogério Ceni. Caro torcedor do Fortaleza, Ceará e Ferroviário, aqui quem vos fala é Maurício Santos, repórter fotográfico e historiador do futebol, também conhecido como o rei dos pôsteres dos times campeões. Aos amigos tricolores e alvinegros interessados em adquirir um quadro com o pôster do clube do seu coração e expor na sua parede, nós somos a pessoa certa, pois temos todos os pôsteres do Fortaleza, Ceará e Ferroviário desde a sua origem e de qualquer time. E, principalmente, das últimas conquistas, que são os pôsteres do Fortaleza, campeão brasileiro Série B 2018, Ferroviário, campeão brasileiro Série D 2018, Ceará, bicampeão cearense 2017-2018. Aos torcedores interessados por essas raridades, que são os pôsteres do Fortaleza, Ceará, Ferroviário e de qualquer time, você pode ligar no 98616-2186, 98616-2186 e fala conosco, Maurício Santos. Esse número também é o nosso Zap e o nosso blog esportivo é Maurício Retro Pôsteres.